Vamos começar, galera? Então, esse é o primeiro encontro aqui do Food Working. É um grupo aqui que eu desenvolvi, né, junto com grandes parceiros aqui do mercado. Hoje a temática, a gente vai falar sobre o jogo do restaurante. Tá? O jogo do restaurante. Por que o jogo do restaurante? Porque restaurante é como se fosse um jogo. Tem regras, adversários, fases difíceis e fases boas. Então, hoje aqui eu reuni jogadores profissionais para ajudar quem estiver ouvindo a vencer esse jogo não é fácil. Então, para começar aqui, tá? Eu queria me apresentar, eu sou o Breno, eu sou um dos fundadores do Grupo Nebraska, uma empresa de marketing para restaurante. Eu entrei nesse mercado há 10 anos e continuo muito satisfeito com ele. Há 5 anos começamos o projeto da Cumbuca, que é um restaurante. Hoje nós temos 3 unidades aqui no Rio, é um delivery, tá? E eu vou passar a bola para vocês. Eu queria que cada um aqui falasse um pouquinho sobre a sua história e principalmente falando o que motivou a entrar nesse segmento de food. Então, Bernardo, começa aí, por favor. Bora lá. Fala aí. Maravilha. Fala aí, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. E, poxa, acho que o grupo tá só começando e muita coisa boa pra gente fazer junto aí também. Muita troca, negócio, aprendizado, tudo mais. Bom, meu nome é Bernardo, sou fundador do Fala aí, né, que hoje é a principal solução e mais completa solução para a gestão de experiência do cliente em tempo real, onde a gente capta toda a visão do cliente através de pesquisas, feedbacks dos clientes em tempo real nas operações, né? E o que me motivou, até é legal contar um pouco da história. Meu pai é dono de restaurante há 27, 28 anos. Eu nasci dentro de um restaurante, então isso é legal. O pai do meu sócio também é dono de um restaurante em Angra também, então a gente cresceu nesse contexto e a gente começou, né, enfim, trabalhando com consultoria para restaurantes na área de experiência do cliente. E o mercado que mais solicitou essa solução que a gente hoje, né, construiu e tudo mais foram empreendedores de restaurantes que queriam mais tempo, mais informação para ter mais resultado. E a gente acabou entrando nesse mundo e a gente fala que até é difícil sair de, né, tão legal que é também lidar com esse empreendedor no dia a dia também, de uma maneira geral, e vai muito nessa linha. Então, hoje a gente constrói soluções voltado para a gestão de experiência, voz do consumidor, né, dentro das operações, dentro das redes e restaurantes que a gente atende também. Legal, Bernardo. Então, desde quando que você está nesse mercado, então? Pô, desde novo, então. Desde novo, assim, nasci dentro dele. Desde que eu nasci, meu pai já tinha restaurante, né? Então, acho que, né, cresci ali dentro, sempre vi esse contexto, vi, enfim, sucessos e insucessos também nesse sentido. E Maravilha. há 4 anos a gente construiu uma empresa que começou a atender restaurantes e aí veio o Fala aí dentro dessa empresa. Aí, Né? Quando a gente construiu a solução, a tecnologia toda completa, dentro de uma rede de restaurantes mesmo, e a partir de lá começou a crescer no mercado. Inclusive, Brunão, Breno aí foram os primeiros clientes aqui no Rio, né? Parceiros aqui no Rio também. Acabei conhecendo essa fera aqui também. vamos lá, Guilherme. E Sensacional. aí, seu pai também tinha restaurante? Não, Aí, nada do food service, nada de restaurante, prazer aí. Bom demais estar com vocês agora, nessa surpresa boa aí, a gente fazer esse encontro, mas não tem nada a ver de restaurante, de food service, né? Eu vim da fisiotecnia, sou de Uberaba, Minas Gerais, Mineirão aí Mineira. forte aí. E lá, né, trabalhava com eventos, fisiotecnia, mas muito na área de atendimento, né, fazer as festas, e me mudei para o Rio em 2011. E aí eu tive o primeiro contato, mas foi também na área de eventos, que foi na Sapucaí. Trabalhei durante 9 anos na Sapucaí, organizando, montando os restaurantes, as cozinhas, né, e o atendimento aos camarotes da Sapucaí. Então, foi um período de muito aprendizado, aprender a viver no Rio de Janeiro, num sistema meio diferente aí, numa temática diferente do carnaval também. E entrei com a produtora, tinha uma produtora de filme, que era a Clube Mídia, agora é Explora. E em 2021 tive o convite do Cristiano, que é presidente do Conselho da Scala, para a gente entrar e fazer a parte de representação comercial aqui no Rio. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais, entender mais sobre essa parte de representação, indústria, restaurante. Então, vindo de um lado um pouco diferente do que vocês estão. Então, a gente vem do lado da indústria para fazer os atendimentos. E nesse período viemos construindo com a Lília, quando a gente, no meio da pandemia, né, tivemos essa oportunidade de conhecer naquela loucura e entender um pouco mais, abrimos a X, que é a X Raciel Ferreira, que é a empresa de representação, que depois foi crescendo para o Grupo Melk, mas representando agora Scala, Levitari, faz um Vida jabá Veg, aí, Nono ó. Foods. Aí hoje nós vamos comer um parmesão 18 meses da Scala aqui,
esse papo maravilhoso. Então, Maravilha. aprendendo todos os dias aí nesse Rio de Janeiro com a turma do Food E é Service. engraçado você falar isso, Guilherme, porque tem uma relação muito grande entre evento e restaurante, né? Tanto que na pandemia teve muita gente que teve que migrar, porque foi um setor que também sofreu muito. Muitos abriram restaurante, então talvez essa tua experiência tenha ajudado bastante, né? Você entrar nesse segmento de Muito restaurante. pela questão da Entender, né? operação. Você entendeu a dinâmica, né? A dinâmica da operação de um evento e questão de estoque, logística, ela é bem diferente do restaurante, mas as dores, você vê que tem aquele pensamento de custo, de entender como é que está funcionando toda a operação, para que quando o cliente chegue, para quando você vai ter o atendimento, tem que estar tudo preparado. Então, entender um pouco da Sapucaí na parte de compras, na parte de logística, que já era difícil de receber os materiais, eu acho que me ajudou muito a entender um pouco da dor de quem está do outro lado do restaurante, que não é só, pô, meu produto tem muita qualidade, mas como é que eu te entrego de uma forma que seja agregado para o seu negócio funcionar. Então, Sapucaí foi uma grande Escola. experiência, uma escola. Estou aposentado, mas agora. Agora eu vou passar a bola para o Bruno. O Bruno tem um pouquinho de experiência nesse segmento, alguns anos, né, Bruno, nesse segmento. Fala um pouco da tua história, principalmente do início ali, como é que você começou. E fala um desafio inicial marcante da sua trajetória, que é legal compartilhar com a gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela honra de estar participando aqui desse podcast. A Eu que iniciativa foi agradeço. brilhante, nos pegou de surpresa, né? Então, falando um pouquinho aí da minha história, sou do ramo de restaurantes há 27 anos, né? Meu pai começou a primeira unidade há 29 anos atrás, ano que vem faremos 30 anos É isso. de história. Começou com o nome Arte Bia, na época era um bar botequim, uma unidade na Tijuca que não existe mais. Ali começou a nossa trajetória, um bar botequim. Depois fomos evoluindo, virou um restaurante. E aí, quando esse Arte Bia virou restaurante, que começou nossa caminhada na, na, na evolução de restaurante. E aí fomos montando uma unidade atrás da outra. Chegamos a ter 10 unidades. Hoje temos duas marcas, que é o Camarão Arte Bia e o Camarão. Então, hoje temos 5 unidades. E a nossa trajetória, ela é como muitas empresas do Brasil, né? Uma trajetória onde meu pai foi o fundador, né? E eu, né, dei continuidade, já tive irmãos trabalhando comigo. Hoje, um dos meus sócios é o meu tio, então é uma família familiar, é uma empresa que hoje tem quase 200 colaboradores, já chegamos até 380 colaboradores. Então, assim, uma das coisas mais marcantes, naturalmente, para quem já é desse setor, principalmente ali antes de 2020, foi a pandemia, né? Nós passamos por um período ali que a gente perdeu o chão, né? Eu tive que me reinventar por conta do delivery, algo que eu não enxergava com maturidade, não enxergava como algo que pudesse realmente ganhar dinheiro. Passei ali praticamente 6 meses a quase um ano só fazendo isso, por conta justamente de nós não podermos abrir a porta ao público. Então isso superou uma greve de caminhoneiro, uma loja pegando fogo, né? Tantas histórias que nós temos aí no longo desses 29 anos, mas sem sombra de dúvida, a pandemia foi a que mais marcou, que mais impactou, que mais nos trouxe aí cases, entendeu? Tanto de aprendizados quanto até de sucesso, por estar assim, fazendo um turnover, né? Mesmo de marca, de entrega, de tipo de contratação. Então isso aí realmente foi algo que me marcou muito. Se tiver que escrever uma história só desse ano de 2020, pô, acho que dá um bom livro É o aí. livro? A pandemia foi um desafio, cara, muito grande para todo mundo. Acho que todos nós tivemos que nos reinventar bastante, né? Eu acho que a gente lá na Nebraska, a gente passou por um desafio também bem grande. A gente precisou aprender tudo de novo, né? Teve lados bons, né? No sentido da tecnologia, né? Da gente conseguir ser mais produtivo, mais eficiente. Perdemos outras coisas na questão da presença, mas foi um grande desafio, cara. Eu acho que todo mundo aqui sofreu bastante, mas estamos aí, né? Tirando a questão da saúde que a gente deixa um pouco de lado, quanto a gente sofreu, mas a gente, como empresário, acho que a gente saiu dela mais forte. Acho que todo mundo aqui precisou respirar, parar de novo, se reinventar. E é legal você falar isso, que a pandemia foi com você já com 20 e poucos anos de trajetória, né? Exato. Não foi no início, que geralmente fala que o restaurante dá certo nos primeiros 4 anos ali. Se dá certo, vai dar certo dali em diante. E aí você tem um desafio com 25 anos, A tem que se velocidade da reinventar, mudança passou a ser maior depois da pandemia. com certeza. Você começou a ter que se reinventar, se renovar com mais velocidade.
entendeu? E isso não volta mais atrás. A gente já viu que, né, tanto em termos de tecnologia, como em termos de gestão, marketing, por aí vai, entendeu? É, Inovação de produto, então, assim, é um caminho sem volta agora. não, esse Uma ponto. vez a gente, né, a gente já ouviu várias pessoas falando aí, comentaristas, estudiosos, pessoas de setores diferentes, que por conta da pandemia nós antecipamos o tempo, né, em 10 anos, entendeu? Então a gente meio que a gente antecipou, entendeu? 10 anos do nosso tempo por conta da pandemia, né? Imagina, ficou ali, todo mundo ali encasuado, entendeu? Pensando o que eu vou fazer para poder sair disso aqui, como eu tenho que fazer para poder ganhar dinheiro. Então, isso, imagina, né? Todos os setores de produtividade, indústria, serviços, começaram, principalmente tecnologia, a pensar dessa forma. Então, a gente vê que hoje muitas coisas que talvez estavam embrionárias lá atrás, pô, elas. Tiveram start na pandemia. Exatamente, entendeu? Não, e até uma história curiosa que a Cumbuca começou um pouco assim, que quando a gente já tinha 5 anos de Nebraska, a gente já estava entendendo um pouco do segmento, e a gente falava assim, pô, tá faltando isso. Eu acho que no futuro o delivery vai pegar mais. Porque você olha para os Estados Unidos, o delivery, cara, já é muito forte, já era, né, em 2019 que eu tô falando. Pega a Europa, já tinha um volume muito interessante também. E a gente falava assim, olha, nos próximos 2 anos, isso deve explodir. E aí, quando a gente pensou no case Cumbuca, a gente pensou nisso. Das pessoas mais tempo, do possível trabalho home office, são as pessoas mais tempo em casa. Quem estava no trabalho queria comer rápido. As pessoas não queriam dinamismo para pedir, não ficar ligando. E a gente falou assim, vamos montar uma solução de delivery pensando nos próximos 2 anos. E a gente ficou 6 meses para começar com o Buca. E a gente começou em janeiro, final de janeiro. E a pandemia começa em março de 2020. Então, o que a gente achou que ia acontecer em 2 anos, aconteceu em 2 meses. Então, assim, tem gente que vai dizer que tem gente que me diz que é sorte, né? E tem alguma coisa relacionada, mas eu acho que a gente se preparou para 2 anos e calhou do negócio adiantar. A gente já tinha começado bem em janeiro, mas aí quando vem março ali, cara, a gente teve desafios diferentes do que a gente estava esperando, mas eu acho que acelerou muito. Quando eu comecei, foi até uma situação engraçada que uma vez a minha mãe me ligou para falar que ela tinha feito um pedido no McDonald's e estava demorando para chegar. Eu falei, mas como é que você fez esse pedido? Ela, no iFood. Minha mãe não tinha celular, não tinha internet no celular. E em 2 meses de pandemia, ela tinha baixado o iFood e feito um pedido. Cara, isso foi incrível. Eu falei assim, pô, o negócio tá mudando mesmo. Aí, uma vez, o meu pai também falou assim, meu aplicativo da XP não tá funcionando. Eu falei assim, ué, você tem aplicativo da XP? Ué, calma aí, até há pouco tempo atrás você investia indo no banco falando com o gerente. Então, essa evolução foi muito rápida mesmo. Vou só complementar. O Fala aí, a solução, plataforma que a gente criou, surgiu na pandemia, né? Então, Também. eu acho que as oportunidades que surgiram no mercado também, né? A evolução tecnológica, a quantidade de empresas de tecnologia que surgiram no setor, no segmento, a gente surfou essa onda também, né? Muito exatamente pelo que o Bruno falou, assim, de evolução do comportamento do consumidor muito acelerado, né? Então a gente viu essa lacuna exatamente para construir uma solução para entregar isso Ninguém para o conseguia ler, mercado. ninguém conseguia ler um QR Code antes da É, pandemia. Hoje em é dia, verdade. amplamente, né? É Parece verdade. detalhe, mas não é detalhe, porque isso ajuda muito, porque nos ajuda a traquear o trabalho de tráfego, Sim. te ajuda a desenvolver uma ferramenta, cara, cardápio, facilidade de trocar Nós ficamos cardápio. durante um ano com o cardápio QR Code, aquele Isso. adesivo colado na mesa, É. para poder o Mas, cliente abrir o cardápio ali. é. Só que era uma dificuldade, né? Ainda hoje não é É, 100% aceito, acho que a exatamente. maioria Não, não não, isso gosta, foi aquele momento. Tem estabelecimentos que é. ainda mantêm aquilo ali, Mas a mas, por verdade, exemplo, o meu perfil de consumidor, ele prefere o cardápio ele mesmo, quer ler, né? físico, quer ler, quer ver foto. Mas acho que a graça é essa também, né? Você saber adaptar a sua realidade com a do seu cliente, né? Você se conectar. Mas enfim, vamos passar aqui agora, já que a gente está falando de momentos, de fases. Eu queria trazer a parte das fases complicadas, aquela que todo restaurante passa, toda empresa passa de uma forma geral. E eu queria que vocês abordassem um pouco sobre isso. Então, eu vou puxar primeiro com o Guilherme aqui. Eu queria que, Guilherme, você falasse um pouco sobre esse tema polêmico de preço versus qualidade e mitos, né, sobre produtos que os restaurantes acabam utilizando. Eles acabam fazendo escolhas
de acordo com com alguém que deu uma dica, que alguém falou alguma coisa. Enfim, faz um compilado aí dessa relação indústria-restaurante. Só tem uma parte aí, né, que não é a parte mais complicada, não, né? A minha parte é a parte boa, né? Preço, quando você consegue equalizar e reduzir colocar ele no lugar certo, ele é uma parte boa. Exatamente. Então ele gera economia, gera qualidade, mas aonde que a gente tem que tratar muito é entender a rentabilidade do negócio. O quanto os produtos que a gente está utilizando servem para o nosso consumidor, os preparos que nós estamos fazendo, eles vão se adaptar. E aí sim entra todo no global ali de como construir preço, construir o que põe no cardápio, né? Qual que é o produto. E vindo do lado da indústria, é onde a gente começa a entender quais os formatos de indústria que a gente está trabalhando. Por exemplo, quando a gente utiliza a escala, é uma empresa que tem, é um grupo que tem a fábrica de ração, que aí produz a ração para fornecer para os produtores de leite. Então, a qualidade do leite vem desde lá de trás. Então, tem a fábrica de ração, da fábrica de ração tem a fazenda modelo, que é a fazenda de leite. Então, todo leite que entra, ele tem que ter um mínimo de qualidade que não pode passar daquilo. O leite que não está atendendo as especificações, ele é descartado, ele não compra do produtor. Então, quando você começa pensando lá da ponta mesmo, do produtor, da ração, quando a gente vai mexendo com os commodities, toda vez a gente fala assim, não impacta no restaurante a soja. Não é só no produto ali, mas impacta lá na ração do animal, que aí a ração subiu, que o leite vai subir, e isso acaba chegando no consumidor final. Então, a mussarela que ontem estava um preço, na semana que vem está outro. E isso impacta muito. Não tem como você mudar seu cardápio do dia para a noite na oscilação do leite. Então, quando a gente entende com a indústria que ela está te produzindo um produto de qualidade e ela consegue equalizar para que atenda e não tenha esses impactos tão grandes, essa conversa flui. A dificuldade é que tem vários aspectos, vários movimentos que te impactam e não consegue ter uma equalização tão grande. Principalmente, estou falando dos lácteos, né? Sim. Então, por exemplo, na búfala, que é a Levitare, então a gente consegue ter uma variação menor, porque a cadeia da búfala, como é que faz, como é que é a produção, consegue ter uma linearidade. Então só tem a parte que as búfalas não estão dando tão leite, então reduz a bacia leiteira da búfala. Todo mundo que está comprando, todo mundo tem comprado uma pessoa só, então tem uma oscilação. Então esses produtos têm uma oscilação menor. Quando você parte para a Vida Veg, que é um produto que é feito à base de castanha, você não tem essa oscilação, porque você não está dependendo do animal, você não está dependendo, tem outros fatores financeiros, né, mundiais aí, mas não é uma oscilação tão grande, porque é um produto feito à base de castanha, que é bem utilizado e também se utiliza requeijão de castanha hoje, que te ajuda no preço para aumentar o seu ticket médio. Então você, cara, peraí, eu estou usando um requeijão de castanha, cara. É um produto diferenciado. Você Já começa a provei, muito entender bom. um pouco diferente. Então, essa relação preço-indústria, o que que a gente faz dentro da representação? Entender muito o que que o restaurante está se passando. Qual que é o nosso prazo de fazer o investimento? O cara fala assim, pô, mas quanto que é o preço da mussarela? Cara, deixa eu entender o seu cardápio. Deixa eu entender seu volume, quanto você está utilizando. Nós temos um case aqui, né, que usar o Bruno aqui, que foi muito disso, né? As nossas primeiras negociações, cara, mas seu preço tá acima, não tá indo, não tá encaixando. Quando a gente passou esse período de negociação, entendimento, entendendo que ele poderia utilizar um produto que muitas vezes ele tem um preço um pouco maior, mas no volume ele está tendo uma rentabilidade muito maior, hoje ele está gastando menos, tendo uma rentabilidade melhor, utilizando nosso produto e discutindo outras coisas. Patrocínio, e aí entra o apoio dentro dos eventos, como é que nós queremos participar dentro da sua indústria. O que, que eu posso te favorecer ou trazer a exposição de marca para que isso também outros restaurantes conheçam. É parceria do longo prazo, né? Exatamente. E é onde a gente começa a construir e entender a cada vez mais o que que nós estamos fazendo. O Bernardo é um grande ponto do fala aí, cara. O que que as pessoas estão falando? O seu cliente final está falando do meu produto. Pô, estou usando um parmesão 18 meses, não é a mesma coisa de um parmesão, nem é parmesão, né? O tropical. Então o tipo de queijo foi chamado de parmesão. Mas tem gente que está colocando na mesma linha. Um parmesão de 18 meses, que fica 18 meses maturando daquele queijo bom e tal, e o outro não tem nem 2 meses. O custo de produção deles não podem ser iguais. Então, esses É, caminhos assim, quem vê uma embalagem dessa assim não entende todo um mecanismo que tem um controle de qualidade, um nível, né, industrial mesmo, uma exato. questão de qualidade muito grande. E é legal que
ele é um queijo, apesar de ter esse nível industrial, ele tem uma característica meio um pouco artesanal, né? Aquela questão Totalmente. da qualidade alta, né? Então não é porque é industrializado que a qualidade é pior, pelo contrário, né? É É, muito melhor, né? o parmesão, no caso, né, dentro do Scala, a fábrica, né, o sistema fabril do Scala hoje são 4 fábricas e estão buscando para construir mais. Tem a ET, né, a ET, tratamento de água total. E as câmaras de parmesão, então eram viradas manualmente, e agora entrou com tecnologia, mas elas são viradas, entra um pallet lá, vai trocando, vai virando todos os dias. Para quê? Para esse parmesão ir se renovando. Então, você fala assim, cara, existe uma questão manual dentro de um produto que está sendo feito aí. Tem que virar, limpar, tirar o óleo. Limpa, e você imagina isso, você está falando de 400 mil peças de parmesão Eita. rodando. Então, Então, esse processo é interessante. Guilherme, eu trouxe esse assunto, né, eu comecei falando da dificuldade dos restaurantes, né? E eu acho que foi muito legal você trazer isso, porque o cara que começa, ele não tem ideia de qual parceiro ele vai fazer, quais parcerias ele vai fazer. E aí você falar isso, você falar tudo isso, eu acho que reforça de que como um bom parceiro, né, é importante na hora de você começar uma jornada ou até mesmo para quem já está mais tempo no mercado, né? Então você entende que essa parceria aí funciona muito bem se ela for boa para os dois lados, né, da indústria com o restaurante. Tudo tem uma relação de entendimento, de comunicação mesmo, de entender qual que é o lado do outro, me colocar do lado do outro. A representação, a gente tem esse trabalho mesmo de entender se esse produto vale a pena ou não para o cliente. Talvez estou tentando vender um parmesão de 18 meses e o cara, não tem por que utilizar esse produto lá. Então tem que ter essa baliza tanto de se colocar no lugar do outro. E Isso. aí é onde esse atendimento, é onde a representação, ela tem um período que tem esse período de conversar, de ir no cliente, de trocar ideia. Muitas vezes, o cara do restaurante chega lá, o gerente, cara, tá 200 por hora. Então, o horário de ir falar com esse cara, muitas vezes é diferente. Que é o horário que ele está fazendo pedido, não é o horário de falar com esse cara sobre produto, introdução. Tem que pegar ele num momento diferente. O restaurante tem as dores dele. A representação, a fábrica tem as dela, logística, tudo como é que vai fazendo. Como é que a gente equaliza e coloca tudo isso na mesma página? Então, esse diálogo, muitas vezes ele demora um pouco mais, mas quando tem os parceiros, como a gente tem na representação, a Lilian, que é minha esposa, e ela toca a maior parte da carteira de food service, ela tem uma relação muito boa com os clientes. E são clientes que, cara, tá sempre mostrando o que tem de novidade, requeijão de castanha, e aí o cara experimenta e fala, e você vai criando uma relação de confiança. Porque a venda que a gente faz é totalmente de confiança. Sem Porque é um dúvida. produto, você garantir que está vendendo um produto de qualidade. Por isso a gente não pega vários produtos que a gente sabe que não tem a mesma qualidade dos produtos que a gente trabalha. E essa questão de entender o que faz bem dentro do meu ecossistema, isso ajuda muito. É legal você falar isso também, que você está falando que a indústria, né, toda a qualidade que a escala tem, que as parceiras, a indústria que se trabalha tem, mas também está falando muito uma coisa que chamou atenção, que é a qualidade do representante, né? Então, você como a figura do representante, você também é uma pessoa que os restaurantes podem confiar, falar assim, olha, tudo que vem aqui desse representante é de qualidade, porque você faz um trabalho prévio de entender que aquela indústria é boa para isso, essa é para aquela, para aquilo, e você consegue ter um cardápio ali de produtos que vão trazer benefícios para os parceiros que te procurarem, né? A Isso é muito legal. representação é como uma empresa, é como tem de vocês. E antigamente tinha muito representante sozinho, ainda tem, que são Sim. vários representantes, têm altíssima qualidade e eu aprendo muito com eles. Mas quando a gente entrou na pandemia, a gente começou a fazer esse negócio dar certo na pandemia, e por vir da gestão da produtora, sempre foi de fazer com time. Eu não faço nada sozinho, nós estamos aqui, mas tem um time Sem dúvida. forte, o Léo, o David, Patrick, a Lilian, que está todo mundo trabalhando para que o negócio funcione. Então não adianta eu ir te visitar de chapéu lá e todo mundo ficar feliz e a gente trocar ideia se não tem alguém que está olhando como é que é o pedido. A logística, cara, ninguém decora todas as logísticas de todos os fornecedores. Então tem que estar sempre mostrando, fazendo uma comunicação diferente. E a confiança é onde que vai mudando muito. Por que gera confiança? Porque é uma construção do relacionamento. É uma construção do relacionamento que vai a cada dia, você vai construindo um pouquinho. Cara, vai dar problema. Todo mundo sabe que vai dar problema. A logística vai atrasar, o carnaval vai estar cheio, a rua vai estar fechada, o caminhão não entregou e voltou. Mas você precisa do produto. Como a gente resolve esses problemas, eu acho que aí faz a diferença na representação. Muito bom. Que é como você pega esse problema e fala assim, deixa que eu resolvo. Ou senão, com quem eu tenho que falar para resolver se eu não tenho alçada?
essas coisas vão acontecer, mas vão aumentando a confiança de trabalho. Muito bom, cara. Então, é muito em cima disso que é construir relacionamento. Muito bom a tua fala. Eu vou passar agora, vou pedir para o Bruno, né? Você deu uma visão muito legal, né, dessa parceria. Eu quero pedir para o Bruno agora trazer insights sobre a operação, sobre gestão. Qual é o principal erro que um dono de restaurante comete hoje, Bruno? Vou até comer um parmesão aqui para Vamos aproveitar. vou aceitar a mentoria. Vamos Vamos pegar aproveitar. aqui. Tem aí um caderno, que é, porra, principal erro? Erros, né? Tá Vou anotando colocar pro Paulo aqui. no plural isso, né? É contigo Porque mesmo. Eu quero aprender eu vou, também. eu vou testemunhar contra mim mesmo, né? Boa, boa. Mas, cara, são dezenas de tropeços e acertos, né? E apesar de eu já estar há 27 anos, o tempo todo eu aprendo, né? O tempo todo. Então, assim, cara, falar qual é o principal erro, eu começo falando sobre gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas talvez seja hoje o maior problema, entendeu? E aí eu vou falar não só do nosso setor, né? De uma forma global, tá? Você gerir pessoas é muito difícil, entendeu? É, não tem assim uma receita pronta do tipo, cara, segue isso aqui, tá? Que você vai ter assertividade. Contrata essa empresa de RH, tenha um gestor residente na sua loja, ou faça um filtro por empresa A, B ou C, use o LinkedIn, que agora está mais na moda. Cara, assim, então, é, acho que talvez hoje maior dificuldade talvez seja essa. CMV também sempre foi um problema, tá? Para você gerir um restaurante. Mas qual é o principal erro? Tá? Eu vou na tua pergunta. Cara, o principal erro é o gestor de um restaurante ele não estudar como se fazer uma DRE. Para mim, esse é o principal erro, né? Assim, dados, tá? Não fui eu que inventei, não foi assim, mais de 70%, tá? Dados a Brasel, dados de diversas empresas aí do setor, através de pesquisas, tá? Eles colocam que a grande maioria, ou seja, mais de 70% dos empresários não sabem olhar uma DRE, não sabem preencher uma DRE. DRE é o demonstrativo do resultado do exercício. Então, se você não sabe como você enxerga a sua empresa em números, é muito difícil. Você pode ter uma boa interlocução com a tua equipe, você pode até conhecer do teu negócio, você pode ter uma boa parceria com a indústria, você pode ter o cara do marketing, cara, que é teu amigo e consegue, porra, fazer um bom trabalho junto à sua empresa, só que você tem que olhar os números, você tem que mastigar os números. E você não precisa, e aí que está talvez a grande questão, entrar numa faculdade de ciência contábil ou entrar porra, num curso de economia para você poder preencher uma DRE. Sabe? Hoje em dia é muito simples de você pegar uma DRE, entendeu? E você preencher ela. Basta só você perder um tempinho do seu dia a dia, entendeu? Para você entender isso. Porque da mesma forma que você aprende a lidar com um colaborador, né? E olha que cada dia eu costumo dizer que eu só não me decepciono com o meu cachorro, porque com o ser humano, a gente, todo dia a gente tem uma decepção nova. Às vezes, se Entendeu? sua filha chamar o cachorro e você está esperando que ele vai, talvez se decepcione com o cachorro também, tá? Cara, Aí, mas Bruno, com o ser humano é só um incrível. parênteses, eu já disse, eu estava numa palestra e o cara falou isso. Ele falou assim, é um cara que é consultor e um cara grande já. Ele falou assim, gente, eu não converso com empresário que não tem DRE. Porque eu não quero, eu quero saber a realidade do negócio. Eu não quero achismo, eu não quero saber quão importante você é. Eu quero ver a realidade do teu negócio. A realidade do teu negócio tá no DRE. Mas sabe o que que eu vejo muito na questão do DRE? Que o nome assusta. Hum. Aí o cara fala assim, pô, você tem que ter DRE, você não tem. Aí o cara fala assim, cara, eu não tenho Eu DRE. não sou contador. Não, cara, você tem DRE. Aí é o que o contador manda, mas é o analisar os números. É. Muitas vezes a DRE. Respeitar, né? Mas, cara, você tem que ter. Cara, quanto você gastou de esse mês aqui, só começa. Porque muita gente não começa assim, cara, mas DRE. Vai no chat GPT e pergunta o que é DRE. Hum. Então são coisas de falar assim, é muito assustador quando o cara, você não tem DRE? Aí o cara, porra, cara, tem, eu vou pedir pro meu contador. Mas não é a do contador.
É entender mesmo na conta, porque tem muita coisa que não anotou, muita coisa que não foi. Tava muito em alta a questão de dados é o novo petróleo, né? Aí muita gente falando assim, cara, na verdade não é, porque você pode ter o dado e não saber usar. Agora, dados analisados pode ser, né? Porque você conseguir analisar, ver informação e tomar uma decisão ali em cima é outro papo. E muitas plataformas já dão esse DRE pronto. Na Combook a gente faz pela Cypress, que é a ferramenta que a gente usa. Cara, sai pronto. Deu trabalho no início, pô, minha sócia lá, cara, quebra a cabeça às vezes porque né, dá alguma questão, mas hoje sai pronto, cara. E numa qualidade muito boa, assim. A gente sempre faz um ajuste para o que a gente quer enxergar, mas, cara, sai pronto. Se você buscar ajuda, o ChatGPT ajuda a categorizar, vira e mexe, pô, isso é aqui ou ali. Aí você joga no GPT, ele fala, cara, sugiro fazer isso. Aí você faz sentido. O chat você GPT coloca. eu tô um pouco para trás, é só para perguntar o que é DRE. É só para ir E lá, não precisa ajuda, nem né? ser pago. Então, eu particularmente nunca coloquei o software da empresa para poder me ajudar a montar a DRE. Eu sempre trabalhei com uma DRE em Excel e ela sempre me atendeu muito bem. Eu já mostrei ela para dezenas de consultores e de caraca, pô, essa DRE é bacana e tal. Por quê? Porque o software, né, ele é alimentado por dezenas de pessoas. Tá? Você tem o input do vendedor, você tem o input do administrativo, você tem o input do teu gerente, você tem o input do teu estoquista. Estou falando no meu caso. Você tem o input do cara do RH, então várias pessoas colocam ali a mão para poder alimentar aquele software. E se eu, lógico, no final, né, de um mês, eu vou ter ali o espelho de uma DRE. Só que o espelho daquela DRE, no nosso negócio, né, para restaurante que é um negócio assim, que só quem ama realmente para continuar, cara, é muito louco, porque se você for só, e aí é aquele negócio, o sistema que errou, não, o sistema é alimentado pela mão humana, só que eu ainda não vi, desconheço um sistema que consegue reunir todas as informações para dar exatamente a DRE que eu finalizo no final do mês, que eu coloco lá na planilha de Excel. Porque é a comissão do garçom que você tira ali o serviço, é a perda, é o desperdício, tu tem uma ficha técnica, mas ela às vezes não está associada à venda que você faz no cupom fiscal, de repente uma situação que você pagou um extra que você não quer dentro do sistema e você tem que colocar a anotação por fora. Então, cara, são dezenas, centenas de Variáveis. situações que se você colocar tudo ali no sistema, você vai ter que fazer todas essas amarrações, todos esses lançamentos. Sinceramente, não tem como eu ser onipresente em todas as situações. Não tem como eu cozinhar, eu vender, eu receber, eu pagar. Não tem como, entendeu? Então, a partir do momento que não tem como eu fazer isso, e eu tenho que depender do ser humano para fazer, eu dependo, eu delego e tal. Só que na hora de eu filtrar as informações, eu pego ali, e vou jogando ali dentro daquela DRE Excel. Então, assim, esse é um modelo que eu já uso há mais de 10 anos e que dá muito certo. Então, independente se eu usar o sistema A, B ou C, eu vou confiar no sistema, eu vou fazer o input da ficha técnica, eu vou colocar ali meu controle de estoque, eu vou fazer aquela leitura do XML da nota fiscal, eu vou fazer tudo ali. Mas a DRE eu vou pegar ali, entendeu? Uma outra coisa, por exemplo, delivery. Delivery na nossa empresa representa atualmente 10, 12%, né? Detalhe da minha fala. Lá atrás, antes da pandemia, né, que eu nem olhava muito para isso, era 1%, 2% no máximo. Aí hoje a gente está com 10 a 12%. Então já é um produto que faz sentido eu ter. Né? Já não é mais aquele negócio para poder ajudar a pagar o boleto ali da Nebraska. Então, o que ocorre? Hoje eu necessito colocar o valor do delivery também ali nessa DRE. Né? Mas uma coisa que deixa rolar. Não, então eu também tenho que colocar nessa ali que eu utilizo de Excel, porque a forma de eu lançar na receita e depois deduzir ali naquele desconto que tem o iFood ou qualquer outra empresa que eu venha trabalhar, precisa estar num campo ali específico para poder fazer a dedução da forma correta. E isso aí eu tenho que explicar para o programador, né, que faz a gestão lá da empresa, a como colocar isso para poder, cara, aí, assim... Ô, Bruno, mas você vê que toda a fala, todo esse negócio, tudo volta nas pessoas. E aí a Exato. capacitação, ou senão, cara, quem que eu vou contratar? O cara que já sabe fazer isso, mas, pô, o seu sistema tem 10 anos. Por mais que ele já sabe, ele vai ter um período de adaptação
para se encaixar no sistema. Então, volta de novo em capacitação de pessoas, quem está contratando, como é que é o seu ecossistema, todo mundo está trabalhando feliz, mas todo mundo está trabalhando. Volta de novo nas pessoas. Ah, e Guilherme, outra coisa, tem várias, assim, depois da pandemia, eu lembro que até ali 2019, 2020, tinham duas muito fortes, né? Que, assim, elas eram porra, vamos botar as top 5 aí do setor. Cara, e aí o que que acontece? Chegou ali 2020, 2021 com esse lance do delivery, né? Crescendo. Muito marketplace surgindo e tal. O que que ocorre? Você começou a ver que a tecnologia dessas plataformas ela começou também a melhorar demais, demais, né? Aquelas que até então eram as tomadoras de decisão, que ganhavam clientes, quer seja pelo preço, quer seja pela plataforma, elas começaram a perder espaço para uma Cypress, por exemplo, que hoje em dia está arrebentando e Velocidade, tal, tomar decisão, toda né? aquela Eu velocidade lembro da faz todo. Cypress em 2021, 22, eles eram muito fortes ali no delivery e tal, só que, por exemplo, uma retaguarda, eles não eram tão bons. Hoje em dia, cara, eu vi esses dias o restaurante de um amigo que tem a Cypress lá, eu fiquei impressionado, eu falei, caraca, os caras, porra, melhoraram demais na tecnologia. Mas qual é o ponto, tá? Qual é o ponto? Quando se fala de DRE, o serviço é muito customizado, entendeu? É. Você, por exemplo, de repente faz sentido para o restaurante do Breno, o que ele vai passar para o desenvolvedor, mas para mim vai ter alguma situação que não, cara, pô, isso aqui não, essa linha aqui, É ó, isso aí. para mim não faz sentido essa rúbrica, entendeu? Ah. Pô, de repente para o Bernardo faz sentido ter ali o EBITDA, e para mim não tem, não, cara, isso aí não precisa não, porque minha Diferente. empresa, eu não preciso nem disso, sabe? Então, e essas coisas você tem que customizar, entendeu? Você tem ali uma DRE, que é aquela básica, entendeu? E aí, né, eu acho que o empresário, o gerente, né, de restaurante, ele precisa entender preencher as linhas mais simples, entendeu? As linhas mais simples, ó, receita, até ali, Feijão depois, com arroz. tu tem ali receita, tu tem ali custo variável, que está associado ao imposto, associado, né, à taxa de cartão, tu tem depois ali a linha do CMV, depois tu tem margem de contribuição, custo fixo, lucro operacional. Depois do lucro operacional, tu vai lá embaixo do lucro líquido, ou seja, entre o lucro operacional e o lucro líquido, existe também um campo ali que você preenche, que não são, às vezes, despesas que não estão relacionadas à operação, não estão relacionadas já à competência. Entendeu? Isso tudo faz sentido para mim. De repente, para você, não faz. Para você, não faz. Entendeu? Mas a questão é dar o primeiro passo. Enxergar uma planilha. E aí, às vezes, é melhor você enxergar ela no Excel do que, talvez, num sistema que vai estar cruzando com um monte de informação que você, às vezes, vai acabar gerando uma confusão na sua cabeça. Isso é legal que você falou, Brunão, que a gente hoje na Cumbuca, muito mais dos meus sócios, que estão na operação, estão ali fazendo isso tudo acontecer, a gente consegue extrair informações muito precisas da Cypress, funciona super bem, mas a gente tem algumas coisas adicionais. A gente, por exemplo, tem um controle semanal que a gente vê os indicadores principais. Isso já é no Excel, que aí a Cypress não consegue me entregar do jeito que eu quero. Mas E ela te fornece as não, informações e para até você faz sentido, transformar né? ela no. É o que o Bruno falou, a ferramenta não vai conseguir atender todo mundo, né? Ela tem um Sim. modelo que funciona para a grande maioria. Pode ser Não dá, tem que ser não um padrão, consegue. mas tem as personalizações É. e as ocasiões de cada negócio. E aí a gente consegue fazer no Excel e aí tem um acompanhamento, dá um trabalho manualzinho, mas faz parte de uma gestão, né? Já na agência, na Nebraska, é engraçado porque o nosso serviço é mensal, a gente trabalha com recorrência e a gente tem muitas vezes questões de descasamento de caixa, né? Porque quando você está recebendo um cliente, o cliente demora a vir 2 meses para pagar quando começa. Só que se eu preciso crescer o time, eu já pago na cabeça. Então, se eu não tiver um DRE que consiga fazer projeções para frente, eu tomo decisões erradas. É analisar. Eu demito rápido demais, ou então eu contrato rápido demais. E aí eu conversando com o meu contador, que é o Gladson, que é da Ativa Advisor, ele faz da Cumbuca, faz da Nebraska, eu falei, cara, me ajuda. Ele falou, Breno, existe o DRE padrão, né, que tem todas as regras, e aí eu acho que nenhum de nós aqui entende 100%, aí deixa para a galera técnica que sabe fazer o certo. E tem o DRE que a gente analisa o nosso negócio do nosso jeito. Então, cara, cada empresa vai ter que personalizar do seu jeito, como se fosse uma cultura ali, né? Tem que personalizar para a sua visibilidade
Mas, no final das contas, eu acho que um DRE mal feito é melhor do que não ter um DRE. Que eu acho que muitas vezes acontece, né? Acho que o Bruno começou essa fala sobre isso, que as pessoas não têm DRE. As pessoas não têm noção nenhuma do que está acontecendo no restaurante. Ô, Breno, tem um ponto que hoje a representação se tornou um grupo que é o ecossistema do Grupo Melg. E uma das empresas que nós criamos, que é a Lidera Finanças, foi exatamente para isso. Porque, por exemplo, a gente tem a Samper Express, que é o motoboy. Faz dizer, as entregas, busca documento, colocou um baú que já conseguiria levar os queijos, né, para não perder temperatura. Só que muitas das vezes, falou assim, cara, como é que tá o seu fluxo de caixa? Como é que tá? E a empresa de motoboy, que o cara já é organizado, presta serviço desde a época da Clube Mídia, que virou Explora, mas que tá com a gente, falou, cara, como é que eu consigo fazer que todo mundo que está dentro do meu ecossistema começa a entender de dinheiro? Começa a entender o DRE, mesmo, é o que você falou, serve para todo mundo, o motoboy. Peraí, o cara que faz a logística para mim do caminhão, porque se o caminhão desse cara quebrar, ele vai dar um problema de logística. Então eu já sei como resolver isso antes do problema acontecer. Então a Lidera vem muito e aí começou a fazer pesquisa. Cara, como é que tá a manutenção do seu caminhão? Cara, toca o pau e vai. Não, cara, peraí. Vamos fazer uma conta aqui pra você ter um caixa, caso dê algum problema. E muito disso é cultura. E é a cultura, a gente falou do cara, pô, DRE, pelo amor de Deus, não. Mas tá aí na cultura de tomar o baque mesmo assim, cara, peraí. Dinheiro tá no caixa, então posso tocar o pau. Não, mas peraí, esse dinheiro não é seu. Como é que muda essa cultura? Então a Lidera quando veio, e o David que tá tocando e tá estudando muito, a gente trocava muito disso assim, cara, peraí, não tem noção. E aí a gente começa a puxar para dentro da representação. Quantas outras representações também não estão fazendo dessa forma da gente assim, cara, tem que ser na linha. E de repente, cara, isso aqui tá dando prejuízo. E a gente, pô, tá desesperado para fazer, tá dando prejuízo. E no restaurante acontece isso. O cara tá muito apegado a um prato, a um produto, que fala assim, cara, por que que você tá vendendo isso? Não, porque ele é muito bom, muito gostoso. É que tem uma senhorinha que gosta muito, cara. Peraí, faz conta. Se não tem DRS, você tá fazendo conta assim, cara, peraí. Você tá afundando por causa de ego, por causa de vontade, porque não analisou os dados. É, nem que o cara pode, ele pode ter a opção de deixar aquele prato ali, porque ele gosta de agradar aquela Mas ele senhora. tem que saber. Ele tem que entender que tá tomando prejuízo. É só isso. Se ele Ele tem a tem que clareza, tá saber. tudo certo. Mas é legal porque, assim, eu aprendo muito com vocês, né? O Bruno falou sobre gestão de pessoas e o Guilherme é uma pessoa que sabe fazer isso muito bem. Ele sabe fazer um relacionamento como ninguém. Eu gosto. E quando você falou, você gosta muito, né? Quando você falou, quando ele me explicou a Lidera, que é mais uma empresa que ele tem, que é a empresa de soluções financeiras, né? Ele falou, pô, a gente começou dando a consultoria, né, para o nosso time interno. Olha que visão de gestão de pessoas, né? Cara, se o meu time interno não está conseguindo gerir bem a sua parte financeira, cara, isso atrapalha no trabalho, isso atrapalha no relacionamento, atrapalha na família. Então ele começou com isso. Eu não sei exatamente como é que você construiu isso, mas eu acho que isso tem a ver com gestão de pessoas. Você deixa os seus funcionários felizes. Quando você oferece isso para os seus parceiros comerciais, você deixa eles felizes. E não é feliz porque, né, porque você é legal, porque você usa um chapéu bacana. É porque você, cara, ensinou uma situação que às vezes está tirando um cara de um buraco, tira um cara de uma situação difícil, né? E isso é o que acontece. A Lilian tem muito esse posicionamento, né, fazendo psicologia, estudando, e ela está sempre estudando, e a gente sempre pensando com pessoas. Desde a época da pandemia, que teve com a Clube Mídia, que a gente começou a fazer umas reuniões, tinha Cresça 1% ao dia, tinha um livro, tem um livro ainda, Sim, e sim. a gente começou lendo uma página todo dia. Pô, tem dia que o funcionário tinha gente que queria me matar, irmão. Na pandemia, todo mundo lá, tem foto hoje, mas são coisas, cara, tem um pouquinho de preocupação com o cara, porque essa pessoa tem que estar, tava todo mundo maluco. E nós temos que tomar decisões. E quem disse que eu não fico maluco? Mas quando você vai tendo uma calma, uma tranquilidade para pensar no problema, equalizar, não é porque eu estou ensinando o cara a cuidar do financeiro dele, que não acontece alguns problemas dentro da empresa. Tem dia que estouram as bombas assim, cara, peraí, mas por quê? Tá tudo certo, tá tudo organizado aqui, por que que isso está acontecendo? E aí é onde, assim, peraí, gente, põe o pé no chão, que foi onde foi criada a planilha, né? Uma planilha de preenchimento. Então nós colocamos no Hotmart, tem vendido ela por um preço muito barato, que pô, é R$ 60, R$ 50, mas Opa, o grande problema. Podia botar a sua também, Bruno. Mas são Tô curioso coisas nesse teu DRE que aí. você já utiliza, que alguém que está escutando aqui que também assim, cara, peraí, se eu pagar R$ 50, R$ 60, R$ 49,90, sei lá, mas isso pode mudar o meu jogo, pelo menos de enxergar. E aí, quando muda o jogo, não muda os R$ 49,90, não muda os R$ 50. Muda de fato, pô, vai apareceu R$ 1.000.
Porra, de repente apareceu 2.000. Opa, Ué, total. ontem mesmo eu tava na consultoria e a gente conversando, eu falei, cara, mas É o leite da criança. onde você compra? Eu cheguei lá, os caras descarregando na consultoria, eu cheguei lá, os caras descarregando o caminhão de farinha. Falei, pô, bacana, pega a nota lá. Eu falei, cara, não sei cadê a nota. Não, pega a nota lá, o cara acabou de trazer. Cara, se você mudar, os caras compram 28 mil quilos, 28 mil. Aí você fala assim, cara, se você melhorar R$ 1, você já ligou pro seu distribuidor? Cara, se você melhorar R$ 1 no quilo, pô, irmão, peraí. Mas por que que o cara não pode fazer? Então compra tudo uma vez. Muitas vezes alugar um galpão, que é onde o cara tá, ou um espaço, um estoque, o cara não tá fazendo conta. Então é muito assim, cara, peraí, quem que cuida disso? Ah, por que que a menina do financeiro não tá cuidando? Cara, porque ela tem 1.000 problemas. De novo, você volta nas pessoas. Por que que eu tô enfiando um monte de serviço nela e sem explicar? Ela tá deixando de pensar no que ela tinha que pensar. No gerente do restaurante é a mesma coisa. Tem hora que o cara tá resolvendo a cadeira que soltou o parafuso e o braço. E o cara tinha que estar olhando de fato a conta, de quanto que ele está pedindo estoque. Cara, você contou o estoque essa semana? E não, cara, a gente conta estoque uma vez no mês. Você tá perdendo dinheiro, irmão. Tá- Contou estoque uma vez no mês, tá perdendo. Puxar isso que você falou agora da cadeira e pessoas, enfim, tentar fazer um gancho aqui com o Bernardo. Porque você falou assim, tem hora que não tem jeito, que estoura um monte de coisa, não tem jeito. E aí, né, a gente conhece ele, a realidade de um restaurante. Um restaurante, ele é uma, cara, é uma orquestra, né? É como se fosse um grande show ali, né? Um grande evento. Porque, assim, não sei se as pessoas têm noção, né? Mas o cara que vai abrir 11 horas da manhã, tem gente chegando no estabelecimento que horas? 5 e meia, 6 horas, às vezes já tem gente ali começando a fazer uma produção. Então são muitas coisas que um restaurante faz. Aí depois que fecha, que o cliente vai embora ali, cara, tem que limpar tudo. É, é, é muito trabalho. É um ser vivo, né? É muito Dizer que é um grande, ser é vivo. muita coisa. Para. Então valorizem Nós sempre só um. fechamos no dia 25 e no dia 1º. Olha isso. Tem que valorizar Só. muito Só. um dono de 25 de restaurante. dezembro e dia 1º de janeiro. Olha isso. Só. 363 dias. É uma loucura. E aí você fica pensando, pô, o dono de restaurante, cara, são muitas variáveis. E assim, a gente sabe que é muito chato quando você vai no restaurante, você pede uma água com gás, chega sem gás. É muito chato isso. Mas são um milhão de variáveis que acontecem no dia a dia. Você pede uma água da casa, não vem. Isso aí é estratégia, isso aí não é. Então, mas aí, o Bernardo, eu queria você, Bernardo, falando sobre essa dificuldade específica, como que os restaurantes podem perceber e ajustar esses problemas de forma rápida? Boa. Através de ferramentas, né? Como fala aí. Como é que, através de uma ferramenta como a sua, como é que você consegue dar dinamismo para o dono de restaurante e falar, caramba, tem um erro ali, vou consertar isso imediato? Boa. Passar a bola para você. Cara, eu vou dar um contexto antes, assim, acho que é legal. Acho que a gente falou de bastante coisa, é até legal ficar aqui, porque a gente vai aprendendo pra caramba também. Né, toda a questão financeira, gestão financeira no meu negócio também, já fui até pegando algumas coisas aqui que a gente está fazendo lá de personalização, a gente está passando por uma mudança de gestão agora também nesse sentido, de estrutura, então a gente vai aprendendo pra caramba. Mas pegar no contexto de cliente, que é muito legal, a gente falou muito no início lá de pandemia, né? E como que o digital ele cresceu pra caramba. Hoje a gente tem acesso à informação aqui agora, né? Cara, eu gosto de associar um fato que aconteceu, foi a queda de avião, por exemplo. Hoje, queda de avião, a gente não fica sabendo mais por notícia, a gente fica sabendo do vídeo do avião caindo. As pessoas já divulgam antes e você já sabe. Nem sai na Globo lá, por exemplo, já sabe o que aconteceu. Né? Então, o acesso à informação que a gente tem, ele é muito maior. Logo, por isso, a gente se torna cada vez mais, tendo mais poder de decisão. Nós todos aqui somos clientes, somos consumidores, né? Até mais do que vendedores, em algumas circunstâncias. Né? Então, a gente até brinca, né? A gente nasce cliente de um hospital, morre cliente de uma funerária, paga para nascer, paga para morrer, né? Então esse é um ponto, é verdade. E, cara, a gente tem muito mais poder de decisão, a gente não precisa nem de olhar para dados de mercado, a gente pode olhar também, mas a gente, como consumidor, tem muito mais poder de decisão hoje, muito mais exigência também, até por a gente trabalhar com restaurante, quando a gente vai, a gente critica tudo também, né? Vai começar a criticar tudo. Então, acho que esse é um ponto, né? Um consumidor cada vez mais exigente, cada vez mais com poder de decisão, a importância de escutar ele e resolver o problema rápido, ela se torna, né, cada vez mais essencial. Mais urgente. Mais urgente. Então, o cara que foi lá no Camarão hoje ou pediu na Cumbuca, cara, deu algum problema, se você não souber, várias outras pessoas já estão sabendo, ou via rede social. Tem até um dado de mercado que fala um cliente insatisfeito conta de 10 a 15 pessoas.
Você vê que o impacto dessa pessoa é muito maior, muito grande, né? Então, a urgência, né? Você ter que gerenciar e monitorar isso de maneira rápida é muito importante. E aí, dentro desse contexto, cara, a gente entra que o mundo hoje é reputação, né? Então, cara, você tem que estar atento a tudo que as pessoas estão falando da sua marca. E tratar isso de maneira urgente. Hoje lá no Fala Aí, por exemplo, a gente tem uma solução que monitora a satisfação do cliente em tempo real. Então, vamos supor, fui no camarão, tive um problema de atendimento no camarão. Se eu falei, né, dei uma resposta detratora, que a gente chama, né, dentro da nossa metodologia, o Bruno recebe um alerta agora aqui, né? Vai receber ele no WhatsApp agora. Então, para quê? Para que o Bruno, o gerente dele lá, por exemplo, no Nova América, já pode fazer a tratativa, às vezes, sem o cara sair da mesa. Né? Se você tiver lá o número da mesa, identificação da mesa, identificação do cliente, já faz a tratativa imediata com ele. E isso faz com que esse impacto de 10 a 15 ele reduza. Por exemplo, ele pode até não ser impactado, pode fazer com que o cara volte e que ele tenha uma experiência boa e você consiga recuperar esse cliente, né? Aí alguns dados que... Deixa eu até tirar uma dúvida assim, mas por exemplo, você pega esses dados, não só do Fala Aí, mas por exemplo, iFood, ou o cara saiu de lá, ou Instagram, por exemplo. Isso, hoje a gente ainda integra Google, iFood e TripAdvisor. Você consegue monitorar todas essas plataformas também dentro da solução. entendi. Então o cara deu uma nota ruim no Google, você já tem acesso lá, pode responder pela E plataforma. isso pode ser para os dois lados, né? Porque o cara falando mal e o cara que falou muito bem. Cara, se o cara falou muito bem. E aí é outra dúvida, né? Se tem os dados pro quem fala mal, Exato. para quem fala bem, existe essa comparação, tipo, o cara, uma pessoa falou bem atinge 5 pessoas, e quem falou mal atinge 15. É, o cara que falou bem, o dado que a gente tem hoje no mercado é que uma pessoa que fala bem impacta 3, uma pessoa que fala mal impacta de 10 a 15. Então, o impacto é E eu de lembro que uma vez, 3,5 a 5 vezes. quando a gente começou lá, com Fala Aí no Camarão, eu lembro que o Bruno, a gente... Mas só te cortando rápido, não fica esse, igual o Reclame Aqui, que, por exemplo, ele vai lá e reclama da empresa do Breno. Aí fica ali, né, Público, fixo, né? público. Entendeu? O Fala Aí não, Entendi. o Fala Aí é uma plataforma para Interna, você administrar interna. de forma interna. Não, perfeito, mas é onde você consegue fazer a conversão. E Lógico, esse, lógico. isso. o cara que tava falando mal que fala bem, esses 5 que ele falou mal vai virar 15, pô. Aí você, Não, pô, é legal essa... você filtra, né? Antes do cara ir É. pro público, você É isso trata aí. internamente. Isso. Não, teve uma vez que foi no primeiro mês de Fala Aí, lá no Camarão, eu lembro que você tava lá conversando com o Bruno e ele falou assim, pô, caraca, é engraçado porque tem um garçom aqui que a gente gosta muito dele, mas ele tá cheio de reclamação. E tem um cara aqui que é quietinho, ele é meio quieto nas reuniões, né, de gerência, ele é muito quietinho, mas é um cara que tem mais elogios. Então você vê, né? Mesmo o Bruno estando presente, tendo um gerente, tendo toda uma estrutura, às vezes você não consegue pegar a ponta. E aí o teu cliente está te falando que, pô, um garçom específico recebeu 5 comentários, cara, na semana. Esse cara tá fazendo uma coisa de bom, né? Exatamente. Então isso é muito legal, essa visibilidade, cara. Isso é legal, cara, porque a satisfação do cliente é o que a gente mais tenta trazer lá, né? A gente fala que, cara, antes de plataforma, eu acho que tá todo mundo falando aqui de customização de DRE e tudo mais, né? Que o padrão muitas das vezes não funciona para todo mundo, né? Então a gente tem que ter as nossas customizações. E o que a gente mais tem notado lá é que plataforma por plataforma, não adianta a gente competir com isso. A gente tem que competir entregando solução, né? O que o Guilherme faz, o Bruno faz, o Breno faz, entregando solução, né? De maneira, como é que eu vou falar, que vai encaixar na realidade do parceiro ali, né? Do cliente. E um dos grandes pontos que a gente desenvolveu é uma metodologia, né? Que a gente fala lá que é o método Fala Aí, que é o mais interessante, que como que a plataforma ela vai entregar informação baseada numa metodologia, né? E aí, o que a gente sempre tenta atrelar é, cara, se eu tenho hoje, por exemplo, estou escutando meu cliente, eu posso monitorar minha equipe, estimular lá, por exemplo, que o cara que entregou mais resposta, entregou mais elogio, por exemplo, eu posso bonificar esse cara. O gerente lá, por exemplo, da loja que entregou mais feedback, mais satisfação, eu bonificar esse cara. Então, eu gerencio a equipe, estimulo a equipe através de metas de satisfação. Mas isso são dados que são extremamente importantes. Nós estávamos na convenção agora e tivemos uma palestra da Scantec. A Scantec olha varejo. Hoje, qual plataforma que olha da indústria, né, para saber se está funcionando o food service? Não existe. Eu não consigo pegar os dados de, o cliente chegou aqui e adorou o parmesão 18 meses. Então, quando você começa a ter essas informações, pô, esse prato usa o requeijão de castanha. E aí a pessoa tem 2, 3 elogios do requeijão de castanha, você pode conversar isso com a indústria. Esses dados são dados que ninguém está falando isso hoje. Nós mesmos, quando procuramos, liga para gerente, cara, e aí, como é que foi a introdução? Ih, cara,
Ninguém falou nada. Mas talvez o cara amou, adorou, mas aonde que ele pôs isso? Não pôs em lugar nenhum, porque ele tá preocupado com a experiência, talvez até a pergunta, que vai, pô, você sentiu alguma diferença em tal prato? Total. Se você experimentou, acho que eu fui num restaurante que tinha, você experimentou tal sobremesa, o que que achou dela? E são dados que o cara tá usando para o restaurante, mas ele não tá usando para conversar com a indústria. Cara, ó, comecei a usar aqui e eu tenho um alcance muito grande. Isso pode ser um negócio lá que você me Negócio pra ajuda gente muito, hein? fazer, Fala hein? aí, indústria, olha aí, É, surgiu um negócio exatamente. aí. E o Bernardo, você falou também que é legal, que a tratativa rápida do problema avisa o cara na mesa. Porque tem até uma história da indústria automobilística que falam que investia-se muito em evitar acidentes, né? Cara, como fazer para não ter acidente? E gastava-se muito dinheiro nisso e chegou uma hora que ficou muito difícil evoluir. Até que um dos CEOs da época lá, um dos mais famosos, ele falou assim, pô, e se a gente virar a chave? Em vez da gente parar de investir milhões em evitar acidente, vamos buscar soluções para caso o acidente aconteça. Porque, cara, tem hora que é inevitável. Chega um nível lá que você já não consegue evitar. E aí, na hora que você começa a proteger pessoas uma vez que o acidente aconteça, que surge airbag, cinto de segurança e tudo que a gente tem hoje em dia no mundo. E aí a evolução foi gigante e pessoas pararam de morrer, né? Pô, isso é incrível, né? E foi a visão de um cara lá atrás. E aí eu acho que tem um case da Cumbuca, que é uma ação que a Nebraska desenvolveu para a Cumbuca, que é toda vez que a gente erra, e cara, a gente infelizmente acontece, porque é um volume muito alto de pedido, toda vez que a gente erra, a gente manda um cartãozinho com um cachorrinho, uma carinha triste. Isso é uma ação de marketing boa. Uma carinha triste, assim, me perdoa, me desculpe, e manda um brigadeirinho pra pessoa. Show hambúrguer. Cara, tem gente que comenta, vai lá no nosso Instagram comentar. Eu adoro quando vocês erram, porque eu recebo um brigadeirinho e eu amo esse cachorro. Cara, assim, é uma forma que a gente tem carinhosa de falar assim, cara, a gente errou, mas a gente tá tentando acertar. Cara, a gente trabalha muito, é muita gente, é muito esforço. Pô, o time lá é incrível, mas quando acontece, pô, a gente está preocupado. E aí você mostra, né, um carinho pro seu cliente. Cara, O mimo é sempre importante. Você um pode ponto começar a mandar maneiro. palitinho de búfalo agora. Você pode Vai, começar a mandar. vai. Pô, brigadeiro, eu gosto, mas pô. Vamos Um ver. ponto que é maneiro, cara, um ponto que é legal de falar é que, cara, a gente vem notando, hoje a gente atende mais de 1.200 restaurantes. E os que dão certo são os que estão preocupados com excelência, né? É quem quer escutar. Vai ter problema? Lógico que vai ter problema. Não tem como, né? Bruno, não tem nem como, né? Breno, não tem como. Vai ter problema. Mas agora, se você está preocupado com excelência em escutar, provavelmente você vai sempre corrigindo na operação. Você vai já ter ações que aquele erro você não vai mais cometer, né? Então, esse tipo de informação, ela é de dia a dia. É aquela questão de você acompanhar o tempo inteiro o comportamento, a satisfação do cliente, para buscar sempre ter excelência com a equipe, isso se tornar uma cultura, né? Você conseguir ter relação rápida com o seu cliente para tratar ele rápido e trazer ele de volta, recuperar. Outro dado bacana também é que 70% dos clientes insatisfeitos, eles não falam nada no boca a boca, né? Então, cara, se eu estou insatisfeito, sei lá, eu provavelmente, se tem 10 pessoas como eu, insatisfeito com o seu restaurante, 7 não vão te falar nada, Eu sou um desses. Eu não falo. né? Só se Sabe? for Eu não muito volto grave. mais. Só se se for for muito algo grave. Né? muito escandaloso. Você não fala. Olha isso. Só não retorna. Mas vamos mudar a temática agora. Tá falando Mas só vou corroborar Vai, aqui termina aí. com algo que ele falou, para você tomar a palavra. Você comentou que, através da sua plataforma, através do Fala Aí, existe uma meritocracia até de valores, de princípios. Nós, por exemplo, a gente usa isso. Né? A gente, às vezes, fica muito preocupado com o detrator. Né? Aquele cara que vai lá e critica, que sai insatisfeito. Mas eu, naturalmente, né, procuro entrar em contato rapidamente, né? Muitas vezes eu coloco ou o gestor para entrar em contato, ou eu mesmo acabo entrando em contato, ou então acabo, de alguma forma, ajudando na troca de mensagem. Agora, a gente precisa também olhar com um olhar muito clínico para o cara que elogia. Tá? E aí, não é só para dar um joinha ou dar um feedback positivo para o cliente, mas também apoiar o colaborador que recebeu aquele elogio. Boa. Por exemplo, nós todos têm praças de atendimento. Né? Então, o garçom ele tem a praça 1, 2, 3, 4, 5.
E, naturalmente, todo e qualquer estabelecimento, bar ou restaurante, tem praças melhores de se trabalhar, né? Tem a praça que em dia de chuva é ruim, tem praça que no sol é bom, tem praça que é o do sofá e fica melhor. Então, e o que ocorre? Principalmente no final de semana, lá no Camarão, a gente coloca as melhores praças para os melhores vendedores. Então, Bruno, pô, legal, mas e aí? E aí que nós começamos agora a colocar também um outro indicador. Cara, olha só, não basta você ter só a melhor venda durante a semana. Você agora também, vamos pegar aqui a pesquisa do Fala aí, tá? E você tem que ter no mínimo 5 elogios ligados à sua pessoa de segunda a quinta. Se você conseguir isso, então assim, não basta só a venda e o ticket médio. Tem que também ter agora a questão desse indicador, do elogio. Então, se ele tiver 5 elogios durante a semana, ele não entra no sorteio de praça e no final de semana ele já está ali fora do sorteio pegando a praça melhor para vender. Perfeito. Entendeu? Então, ou seja, aí a galera começa a ficar preocupada. Com elogio. Entendeu? Por quê? Porque existe ali um triângulo na mesa, onde tem ali o adesivo do Fala aí, né? Entre outras promoções, ações da empresa. Então, se o colaborador não está preocupado com isso, o cliente vai ver ali e tal, mas se ele está antenado com essa questão de, opa, peraí, cara, pô, eu preciso não só agradar o cliente, como também eu preciso chamar a atenção dele de alguma forma. Então, eu tenho que subir o sarrafo, e que finalizou o atendimento, ele vai lá e pede para o cliente, olha, você pode me avaliar aqui, por favor, porque pô, isso é importante para mim e tal. E aí ele Ô, Bruno, então, assim, quando você tem metas... esse lance da pesquisa, o Bernardo citou algumas coisas, mas assim, são várias coisas que você pode, tá, através dessa pesquisa de satisfação, medir. E aí é aquela máxima, né? Quem mede controla, quem controla melhora. Então, é assim que a gente vem fazendo, cara, e tem dado muito certo. E o incentivo é na veia, né? Porque o cara tá indo pra praça melhor porque ele teve uma recompensa e ele aumenta o salário dele, o que ele vai receber. Exatamente. Então é na veia mesmo, porque eu fiz uma coisa boa que me gerou o que eu tô buscando. Então, E tem uma coisa que eu aprendo todo dia na gestão de pessoas, é isso, né? Quando você dá uma meta clara, alinhada com os objetivos da empresa, cara, o time responde. Quando você deixa claro e você tem um time bom, as pessoas respondem. Uma meta alcançável. Não adianta você virar para ele e falar assim, eu quero que você baixe o preço da Coca-Cola. Pô, o cara não consegue fazer isso. Agora, atender bem, conseguir um sorriso, uma avaliação, aquele cara consegue. Se ele estiver motivado, cara, as pessoas são boas. E aumenta o sarrafo do atendimento, é o que você falou, né, cara? É isso. Aumenta o sarrafo. Quem chegar novo lá vai olhar assim, cara, só tem profissional aqui. Se eu não me desenvolver, eu vou ficar para trás. Cara, muito legal. Falando da fase difícil ali, foi um assunto legal. Agora vamos falar da fase boa, né? Das fases. Vamos falar de coisas Vamos pro boas. gol. Vamos pro gol. Eu quero falar de coisas boas. Então, Estava no meio campo, né? Agora vamos pro vamos falar. Eu quero ouvir de você, Bruno. Passar a bola para você, então. Vamos embora. Eu quero que você traga um insight operacional prático, legal, que traz resultado. E fala um pouco também da tua rotina de sucesso. Como é que é teu dia a dia? Como é que é a parte de gestão ali de pessoas? Enfim, faz um overview aí dos sucessos. Cara, eu Tá. vou trazer aqui um overview bem bacana. Assim, eu estou convencido de que uma empresa que tem uma estratégia bem definida, dificilmente ela consegue ser superada. Tá? Agora, uma empresa que tem uma cultura enraizada, cara, ela não quebra. Então, o que nós fazemos diariamente nas lojas? A gente tem pode-se dizer um ritual. Que todas as manhãs, nosso time, eles, através do gestor ou da supervisora, ou do responsável que estiver na loja, reúne no salão, tá? A gente chama da intenção do dia. A gente dá a mão cada um dá a mão, né, para o colega ao lado, e a gente deseja algo positivo, né? É para trabalhar a atitude mental positiva, desejar algo positivo para aquele dia e depois nós temos nosso grito de guerra. Então, todo dia antes de abrir o restaurante, nós fazemos isso. E todos os dias, se você for em qualquer unidade do Camarão e perguntar para qualquer colaborador da área de vendas, eles vão te dizer qual é a meta do dia do almoço, qual é a meta do dia da noite e qual é a meta individual de cada um na praça que cada um pegou. Dá um exemplo de meta do almoço.
De ontem, Eu por exemplo. presenciei lá Eu achei essa gripe sensacional. Qual foi a meta de ontem do almoço? Só para entender como é que você define essa meta. Então, a meta ela é definida por uma meta global. Claro. Então, se eu tenho uma meta de, sei lá, 400 mil reais para vender em um mês, eu vou destrinchar esses 400 mil na primeira semana, na segunda semana. Lógico, na primeira semana eu vou dar um peso X, na segunda semana eu vou dar um peso um pouco menor, na terceira semana um pouco menor, na quarta semana eu já subo um pouco, porque normalmente a quarta semana, que é a última, ela tem normalmente, historicamente falando, um faturamento maior do que a terceira. Então eu não pego assim 400 e divido por 4, 100 mil, 100, 100 não. Eu vou pegar de acordo com o peso de cada semana, né? Então Tem você está aquele falando lance do a meta de faturamento na veia mesmo. É faturamento. faturamento. Isso Você aí. deixa claro, galera, Isso, precisamos isso. vender isso É hoje. isso aí, isso Tá? aí. Mais claro que isso é impossível. Né? Impossível, entendeu? Então a gente fala, então o pessoal sabe que, pô, aqui no restaurante tem que vender naquele mês X reais. Entendeu? E aí a gente pega, pô, você tem que vender 400 mil e eu tenho 10 colaboradores na venda, eu sei que cada um tem que vender 40 mil. Então, o cara tem que vender 40 mil. E aí eu vou lá e destrincho esses 40 mil no decorrer dos dias de trabalho dele. Então, é dessa forma que a gente... Então, assim, é uma gestão transparente, onde eu compartilho com eles o resultado que a empresa precisa. A gente trabalha com meta, a gente trabalha com super meta. Na meta, quem ganha são os 3 melhores vendedores. Na super meta, quem ganha é a casa inteira. Desde o ASG até o gestor. Aí já entrando também, né, pra gente entender. E, por exemplo, vocês conseguem saber quais são os melhores pratos que dão maior rentabilidade por preço. A gente consegue entender, por exemplo, eu sou seu fornecedor. Se os meus pratos estão ali naquele e a gente trabalhar a meta em conjunto, seria uma coisa interessante, porque, cara, eu sei de quanto que eu tenho que trabalhar no requeijão. E é um produto que te dá rentabilidade, e para mim eu preciso vender mais mesmo contigo. O parmesão, por exemplo, os produtos que vão ao parmesão, ele teoricamente tem um preço, um valor agregado melhor. Então eu preciso vender mais, vou ajudar na sua meta, e isso até na parte de bonificação, cara, ó, a gente vende 10 caixas. Bom, como é que a gente faz para chegar em 20? E aí você consegue construir essa meta em cima desses pratos ou ainda não? É mesmo na venda geral? Mais na venda geral, mas assim, eu vou pegar um pouco do que você falou no início, que a indústria ela tem um papel, e eu enxergo isso, tá? Que é de garantir, tá? Garantir e passar confiança para quem está ali na ponta, tá? Coisa que normalmente o distribuidor não faz, coisa que o supermercado não faz, que salva o Ceasa, entendeu? Agora a indústria ela tem essa característica. Agora isso leva tempo, né? Leva tempo. Não é você chegar a cauda longa. entendeu? Então isso leva tempo. O empresário ele tem que pelo menos estar com a mente aberta, entendeu? Para isso. Não é um negócio de pô, urgência, é um negócio de tempo. E é um negócio também que você tem que enxergar primeiro qual é a minha curva ABC, os meus principais produtos. É isso aí. Uma vez que você enxergando isso, você tem que, se você quer realmente vender, provavelmente tem que consumir o meu produto. Para entender se faz sentido, de repente, você está oferecendo o teu queijo, o requeijão de castanha, o teu parmesão de, sei lá, 5 estrelas. Então, assim, então tem que isso. E vou além, ver qual é o preço que eu estou praticando. Porque, por mais de repente que você queira uma parceria a longo prazo, se o preço do cardápio do restaurante é X reais, você fazendo uma conta assim, bem básica, tu vai falar, cara, porra, como é que eu vou oferecer isso para ele, cara, se o preço desse cara... Eu não vou chegar pro cara e ensinar ele como é que ele tem que precificar o cardápio dele. Mas era o que eles querem. Pô, eu não vou... cara, isso aí eu não posso. Eu posso tentar fazer com que ele enxergue que tipo de produto ele pode ganhar, entendeu? Talvez nesse prato aqui. Mas na larga escala que ele utiliza, como por exemplo, eu tenho um rodízio. Como é que eu vou botar, de repente, um parmesão desse aqui num rodízio, entendeu? Que eu vendo ele a R$ 69,90. Entendeu? Então, exatamente assim, isso. é meio louco, né? A gente Entendeu? conversou isso algumas vezes, falou assim, cara, mas por que fulano não é seu cliente? Sim. Cara, peraí, porque eu vou lá, comi, paguei, entendi como é que funciona e pô, tem coisa que o cara não pode usar. Exato. Ele não pode, alguns produtos ele não vai aumentar e aí vai tudo contra o CMV, sobre o DRE, sobre as coisas. Então, esse entendimento é bem interessante de saber mesmo. Entregar solução, né, cara? Solução de acordo com o contexto total, né, cara? Que Entregar a você solução vende mais. pô. E aí, de fato, rentabiliza mais, né, O cara? Bruno fez o golaço dele já, acho que já foi uma dica aí que, pô,
todo mundo. Eu tô anotando aqui Dá a uma mentoria notadinha. já. É. Mas Eu a sei que questão tem. do ritual é muito É, maneira, então, cara. achei isso muito legal. Pô, Não muito fazemos. maneiro. Podemos fazer. Então, eu sei que tem mais, tá? Mas Mas eu tem que vou entender. segurar em um, Mas o porque ritual senão ninguém Tem que, fala. tem que entender a Gostei sua pra caramba cultura também. também, né? Você Exatamente. colocar o seu time lá pra gritar o grito de guerra é diferente a Talvez cultura que você tá levando. A gente brinca lá Cada na local empresa. empresa é uma empresa. Quando faz imersão lá, de vez em quando a gente faz um fala aí, o galera sai rindo pra caramba. Pô, mas é né, tua velho? cara fazer isso. Não é a minha, entendeu? É a questão da Mas sabe o que cultura. acontece, cara? É aquela máxima também. Quem É quer muito fazer alguma maneiro, coisa cara. encontra um meio, né? É Quem isso não aí. quer arranja sempre uma desculpa. Exatamente. Eu lembro que quando eu coloquei isso, tem quase 3 anos, uma das lojas, ela fica assim, no mall do shopping. E aí o cara, porra, vai juntar aqui, seu Bruno, 15 pessoas, pô, vamos dar um grilo aqui, tem que baixar a porta e tal. Eu falei, cara, então baixa a porta. Pô, mas todo dia eu não vou ter que baixar a porta? Fica todo dia não abre? Ele, pô, moral da história, hoje a gente deixa a porta aberta. Tem gente passando ali no mall, porque naturalmente a gente faz isso umas 11h30, o shopping já tá aberto. E, cara, foi assim, tranquilo. Aí é a maneira que chama atenção. Eu tava lá um dia. Sinceramente, cara, tem cliente às vezes que entra, que ele fica curioso, pô, vou entrar. O time tá motivado Diferencial, hoje. Olha, já teve casos que o cliente entrou na roda. E Que Já maneiro, teve casos que o cara. cliente entrou na roda. O cliente viu aquele negócio Que tão maneiro. bacana. Ele, pô, posso participar? Tô vendo que vocês fazem isso sempre, né? Aí, Que Ah, irado, isso é cara. maneiro. Olha, maneiríssimo, cara. legal. Guilherme, agora conta pra gente um case de sucesso aí que você teve já com algum restaurante. Que eu sei que são muitos também. Conta um caso marcante positivo, né? O Bruno já fez um gol, faz o teu gol Mais um aí. queijinho, mais um queijinho. Mas o quê? Conta aí Um queijinho pra uma, dar também. uma questão emblemática aí que você falou, poxa, cheguei ali, evoluímos tanto, fizemos isso, mudamos aquilo. Cara, tem alguns cases que a gente considera de sucesso que são clientes, começaram, né, com um produto e tal, e falando de preço, e depois a gente foi desenvolvendo, mas tem uma casa, né, tá até inaugurando daqui uns dias mais uma casa deles, e lá nós começamos com um produto, né, uma pizzaria, começou com a mussarela, e aí começamos a desenvolver, e hoje eles usam todos os queijos com a gente. Mas aonde que está o case de sucesso? Foi muito na relação do nosso time, o Léo com o gerente, e explicando a logística. Pô, tivemos vários problemas de logística, porque o cara pedia hoje para entregar amanhã. Quando é direto, a gente fazendo esse trabalho direto, hoje eles usam todos os produtos. Mas aonde está? Na relação de confiança, na relação de que todos os produtos que a gente trabalha para uma pizzaria, eles utilizam. Então, o chefe consultor, que é um cara ganha prêmio na Itália e é consultor lá, se tornou meu amigo. Os donos se tornaram meu amigo. E essa questão da amizade não é só porque, pô, é maneira, é legal, mas muito porque, cara, tá funcionando, meu negócio tá acontecendo, a gente tá de olho de novo no CMV do cara, na entrega, como é que tá. Esse foi um case que eu considero muito, que é um cliente que a gente gosta muito, ele já tá dentro dos nossos top 10 clientes, que começou com nada. Um outro case que eu. Só uma pausa É, aqui. Esse restaurante que eu tô pensando que é? com certeza. Deve ser. Porque você tá pensando. Eu tive no carnaval Ah, agora com dois amigos italianos nessa pizzaria. acho que pode falar, pode falar E, total. e eu falei, não, vou levar lá, não vou falar nada. Aí, o que vocês acharam da pizza? Nossa, a pizza é muito boa, nossa. Aí eu mandei pra ele na hora, eu falei, aí, os italianos, que são chatos, tradicionais, o italiano tem a cultura dele lá. Falou, nossa, a pizza é muito boa. Agora vamos. Não, mas tem que falar o nome do cliente porque é a Ode Pizzaria Maneiro. e napolitano. Então os caras têm um cuidado muito especial com o insumo mesmo, o pizzaiolo. Os gerentes cuidam bem e vão inaugurar uma loja agora em Botafogo. Incrível, né? E é onde a gente falou assim, cara, começou pequenininho. E hoje a gente vende o Parma pelo Nono Foods, vende a Vida Veg, vende todas as marcas trabalham lá. Mas sempre pensando muito nesse caminho de, cara, tá acontecendo. E, pô, os Maravilha. caras são sensacionais. Agora vamos fazer uma pausa aí que chegou o nosso almoço. Que é isso. Nosso momento Isso. com buca. Aê. Isso. Que isso. Que é isso, Conversar cara? com buca aí. Momento com Cara, eu boca. peço, acho Vocês que toda conhecem? semana lá em casa. Pedir a Peço mesmo, buquinha. peço mesmo. Pode ser que você Tá ligado, eu sou fãzão mesmo. É. Aí, ó. Aí, trouxe um negócio bonito pra gente abrir aqui, ó. Aí, ó. Quem sabe abrir, abre. Ô, momento com boca. Tem a propaganda aí, ó. E vem cacheado, né? O negócio é grande. Nossa marquinha. Aí, galera, pedir
aí um prato que eu acho que de um para cada aí, cada um. A cumbuca, ela é isso, é um momento de conveniência. A cumbuca, ela atende várias situações, né? Então, seja você fazendo um podcast, seja você em casa, no trabalho. Cara, resolve rápido, chega rápido. Ela é muito prática, você Vamos coloca ver. no próprio... Vamos ver qual que é o prato que a Madu já tem as escolhas dela lá em casa, entendeu? A Lilian pede